Chegou fevereiro, e com ele, uma nova série que vai transformar vidas. Conheça Jesus. Uma jornada poderosa na comunidade da Graça Zona Norte. Vamos amar pessoas e fazer discípulos. Conectar corações de verdade. Ser o companheiro da caminhada. E, acima de tudo, ser moldado por Ele. Prepare-se, seremos surpreendidos pelo que Jesus fará nesse tempo. Cada mensagem entregue vai tocar vidas, trazer transformação e mudanças reais nas pessoas, inclusive na sua. Fevereiro, o mês de conhecer Jesus como nunca. Venha. Se conecte. Seja transformado. Diga, eu quero conhecer mais Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, nesta manhã, você vai conhecer mais a respeito de Jesus. Amém? Nós encerramos hoje uma série de 4 encontros com este tema, Conheça a Jesus. Eu quero só lembrar os irmãos o que o Senhor ministrou aqui entre nós. Você em casa também vai lembrar de como o Senhor foi guiando nessas 3 semanas, e hoje é a última mensagem, que eu creio que vai ajudar todos nós a conhecer e desenvolver um relacionamento com Jesus. Este ano o Senhor nos deu uma direção, uma visão clara sobre como deveríamos andar, caminhar e também aprender, que é amar pessoas e fazer discípulos dessas pessoas. Não somente de nós que já estamos aqui, mas principalmente do perdido, daquele que está sem andar nos caminhos do Senhor como eu e você. Então, na primeira mensagem, eu trouxe aqui para nós um tema chamado Jesus se importa, Jesus se aproxima. Você pode dizer isso em voz alta? Jesus se importa e Jesus se aproxima. E eu trouxe aqui 3 exemplos. São mencionados na Bíblia pessoas que nos inspirou. Eu trouxe a experiência de Levi, que era um cobrador de impostos. Falei da mulher samaritana e de Zaqueu. E em todas essas 3 verdades, em Marcos, João e Lucas, eu disse aqui, Jesus não espera as pessoas mudarem para se aproximar delas. Ele se aproxima para que elas sejam transformadas. E nós caminhamos naquela semana com um desafio de procurar alguém, visitar alguém que esteja afastado, ou que não conheça o Senhor. E nós tivemos algumas experiências, não é? Alguns de vocês, por exemplo, o Manuel deve ter ido ao toalete. Ele contava para mim de uma experiência que ele teve saindo de casa. E o Senhor disse a ele para olhar para trás. E ele olhou e viu uma pessoa. E essa pessoa disse assim, como eu posso saber se eu sou salvo? Acho que era isso, né, que a pessoa disse. Naira está aqui, pode me ajudar. E o Manuel, naquela ocasião, falou do amor de Deus. Orou por aquela pessoa. E nunca mais o viu. Então aquilo me chamou a atenção. Manuel estava compartilhando exatamente o que o Senhor nos ensinava. Aproximar-se das pessoas. Era o que Jesus fazia. Ele se aproximava das pessoas e as pessoas eram transformadas. Isso deve ter acontecido com cada um de nós. Alguém um dia falou de Jesus e alguém um dia mostrou como Jesus nos ama e nós fomos alcançados por Ele. Glória a Deus. Na segunda mensagem, eu falei sobre Jesus está presente na caminhada e usei a história dos 2 discípulos que estavam voltando para a sua cidade chamada Emaús. Jesus vai ao encontro deles, Jesus
aproxima-se, caminha com eles e depois Jesus se revela. No momento em que eles convidam Jesus para tomar a ceia com eles, partir o pão, e nós, naquela semana, fomos desafiados a separar um tempo diário com a palavra, com a oração. Até disse aos irmãos para terem um tempo de silêncio, para ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Jesus. Na terceira mensagem, domingo passado, nós ouvimos sobre escolhidos, era o tema, né, que foi tratado aqui, e falamos sobre os escolhidos não são mais fortes, mas são aqueles que conhecem o coração do Senhor, baseado em João 15. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e frutos que permanecem. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Abra comigo no Evangelho de Lucas, e eu vou falar hoje sobre o tema que encerra esta série. Jesus transforma vidas e envia essas vidas ou estas pessoas para o chamado que ele fez para todos nós. Lucas, capítulo 5, quero começar lendo o verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré, isto é, o mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas toda vez que tem uma preposição na Bíblia como essa, você preste atenção. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, leia comigo em voz alta: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga comigo, quem se encontra com Jesus não permanece o mesmo e não caminha sozinho. Fale isso para a pessoa do seu lado. Quem se encontra com Jesus não permanece a mesma pessoa e não anda sozinho. Se algum de nós ainda não teve um encontro com Jesus, pode ter hoje pela manhã. E se algum de nós ainda anda solitariamente, vai realinhar a sua maneira de viver a vida cristã. E eu, lendo essa experiência de Jesus e os discípulos lá no Mar da Galileia, visto que eu quero falar sobre Jesus se conectar comigo e com você, e transformar eu e você, e enviar eu e você para cumprir a grande comissão, eu destaquei aqui 4 verdades que eu quero deixar para todos nós. A primeira é: o encontro com Jesus sempre gera transformação. Diga isso para a pessoa do seu lado.
Se o encontro que você teve com Jesus não o transformou, não foi um encontro verdadeiro. Se você apenas mudou de igreja, se você apenas mudou de religião, você não teve um encontro com Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus é transformado por Jesus. Veja que Pedro diz, e está transcrito no texto que lemos, que mesmo não tendo pescado nada a noite toda, ele declara no verso 5, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que isso significa? Quando Jesus entrou naquele barco, ele viu um homem experiente, porém frustrado. Ele viu um trabalhador, porém cansado. Ele viu um homem confiante na sua experiência própria, no seu próprio esforço, no seu próprio braço. Mas quando ele, Pedro, diz, sob a tua palavra eu vou obedecer e lançar as redes, veja o que Jesus faz. O vazio de Pedro se torna agora em abundância de vida, o fracasso se torna em aprendizado e a culpa se torna em alegria. É isto que a Bíblia diz quando você olha para o texto de 2 Coríntios 5,17. Diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo. Quando você é transformado, como Pedro foi, de um homem experiente, frustrado, de um homem trabalhador, porém cansado, um homem cheio de autoconfiança, quando ele foi alcançado, quando ele foi transformado, ele passou então a deixar aquele vazio e passou a experimentar abundância em todas as áreas da sua vida. O fracasso se tornou um aprendizado para ele e a culpa se tornou em graça, favor que ele não esperava receber, mas acabou experimentando. Qual é o princípio que eu extraí para a minha vida? Diga comigo, Jesus não melhora as pessoas, Ele as faz novas. Esse negócio de que Jesus está remendando, de que Jesus está fazendo, Ele está iniciando algo. Não, Ele começou e Ele termina o que Ele está fazendo. Então Jesus aqui, eu vi na vida de Pedro e dos demais, e eu creio que podemos olhar para nós e dizer, Ele não me melhorou, Ele me fez uma outra pessoa. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Agora eu ganhei a salvação, mas com ela eu ganhei também a natureza de Cristo. Eu tenho agora a mente de Cristo, eu tenho um novo coração, o meu espírito agora foi vivificado. É isto que Pedro experimentou. Por isso que o princípio de encontros com Jesus sempre gera transformação, é exatamente esse. Ele não melhora. Eu não sou um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor. Ele me fez um novo homem. Ele fez de mim um novo pai. Ele fez de mim um novo marido. Ele fez de mim uma nova criatura. Amém? Você está comigo aqui nessa manhã? Está um silêncio aqui. Mas isso significa que vai ficar melhor. Diga para o seu irmão, está silêncio, mas vai ficar melhor. Segundo princípio que eu extraí lendo esta escritura, é que Jesus transforma o interior antes de mudar para enviar para a missão. Jesus não manda ninguém sem primeiro transformar o interior daquela pessoa. E eu anotei aqui, antes de chamar Pedro para pescar pessoas, almas, ele trata, diga, o seu medo, a sua culpa e a sua autossuficiência. Jesus tratou essas três evidências que havia em Pedro. Primeiro, ele era um homem cheio de medos. Tinha medos. Por isso ele disse, não temas. Quando Jesus diz,
e profetiza para Pedro: não tenha medo. É porque ele sabia que havia em Pedro muitos temores, e isto pode acontecer com todos nós. Medo com relação ao futuro, medo com relação a tantas coisas da nossa vida. Então, Jesus, antes de chamá-lo para ser um pescador de pessoas, ele trata do medo de Pedro, ele trata da culpa, que ele era um homem cheio de culpas, sentindo-se culpado. Veja, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Um homem frustrado, culpado, sendo ele um profissional da pesca. Qual é o princípio que o Senhor falou comigo quando eu lia esta passagem? Eu vou colocar aqui na tela. Diga: a missão nasce da transformação e não da pressão. Jesus nunca vai pressionar nenhum de nós para cumprir o chamado. Primeiro ele vai transformar você, como transformou Pedro. Porque depois de Pedro ser transformado, é que ele vai e é salvo, crê no Evangelho e prega para 3.000 pessoas adultas, fora as crianças. E prega o Evangelho. Um homem frustrado, um homem cheio de culpa, um homem cheio de medos, agora se torna corajoso. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A terceira verdade que eu encontrei nesse texto: toda vida transformada recebe um novo propósito. Você pode repetir isso? Jesus não chama discípulos para ficarem parados. Nós nos acostumamos, e isto foi um erro, que a igreja foi fazendo e mostrando um modelo que não é o que Jesus deixou para nós. Nós aprendemos que fazer discípulos é você cuidar daquela pessoa, e ficar cuidando dela, e envelhecer cuidando dela, e só fazer isto. E as pessoas, na grande maioria, dizem assim: eu nunca estou pronta para repetir o que Jesus e os discípulos fizeram. Elas nunca participam da obra. Elas estão sempre como espectadores. E sabe, irmãos, você e eu não fomos salvos para nos tornarmos espectadores, mas nós fomos salvos e fazemos parte agora da obra de Jesus para ser um trabalhador da obra. Diga para a pessoa do seu lado: você já se tornou um trabalhador? Faça essa pergunta. Você já se tornou um trabalhador? Você já se envolveu com a obra de Deus? Porque eu vim de uma ideia, e acho que a grande maioria, católica, apostólica romana, em que a gente ia, sentava, ouvia um sermão e ia embora para casa. Mas nunca participávamos daquele desafio. Quando eu vim para Jesus, quando eu fui salvo e você também, Jesus nos chama agora para a sua obra. Ele nos chama para fazer discípulos. Ele nos convida para ser pescadores, o mesmo que fez com Pedro e com os demais. Então, que princípio está contido aqui? Preste atenção. João 15, eu citei aqui agora esse texto, é quando Jesus diz para você e para mim que não fomos nós quem decidimos escolhê-lo, mas Ele é que planejou escolher cada um de nós e nos deu um desafio de irmos e fazermos discípulos. São os frutos, e esses frutos haveriam de permanecer. Ele fez isto o tempo todo. Ele fez com Levi, que eu
compartilhei aqui no primeiro domingo, ele transformou aquele cobrador de impostos em um evangelista. Ele transformou Zaqueu, que restituiu tantas pessoas que ele lesou, em um evangelista, em um discípulo. Ele usou a vida de Pedro, se tornou um grande líder da igreja. E ele usou uma mulher, diga uma mulher. Tem mulheres aqui nessa manhã? Então ele usou uma mulher para mudar o rumo de uma cidade. A mulher samaritana. E ele pode fazer isso também aqui em São Paulo, na Zona Norte, usando você, mulher, usando você, homem, para mudar a história de muitas pessoas. Quantos creem nisso? Eu creio. Então, tem um princípio que eu também aprendi lendo essa passagem. Transformação sem propósito gera estagnação espiritual. Tem muita gente estagnada espiritualmente. Foi transformada, mas porque não está na obra, fica parado, não se desenvolve, não amadurece. É aquele crente 6 horas. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Olha, estou precisando de oração. E quando é que você vai orar pelos outros? E quando você vai evangelizar os outros? E quando você vai trabalhar? Olha, aqui tem muito trabalho. Viu? Você possui dons e talentos que outros não possuem, inclusive eu. Agora, se você vem apenas como espectador, você não entendeu. Ou você está como Pedro, ainda não foi transformado, ou então, se foi transformado, faltou alguém dizer para você: tem trabalho, precisamos do seu talento, precisamos do que você possui e do que nós não temos. É isso que se chama Igreja de Jesus. A igreja não é feita por um homem, por um grupo de pessoas, mas ela é um corpo, um organismo. E no organismo, todos os membros do corpo são úteis, importantes. Você não pode dizer para a sua mão que ela não é importante, senão você não segura, como eu estou segurando aqui esta garrafa. Então você precisa entender definitivamente que o Senhor transforma e envia. Diga isso para alguém nessa manhã. Você sabia que o Senhor transforma para enviar pessoas para a sua obra? Aí faz a segunda pergunta: você já está trabalhando na obra? Porque se você não está trabalhando na obra, tem algo errado com o evangelho que te apresentaram. O evangelho que você ouviu está incompleto. E não é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Diga: Jesus não chama os capacitados, mas Ele capacita. Quem? Quem é que Jesus capacita? Aqueles a quem Ele chama. Diga: eu fui chamado. Fique de pé comigo nesta manhã. Os ministros de música podem subir, que eu já acabei. Você viu como é bom a gente estar assim com vertigem? Faz rapidinho, né? Sentado, né? Não distrai. Estou vendo 2 de vocês em cada um aqui. A igreja está lotada hoje. Brincadeira, já estou bem. Olha aqui. Para a gente encerrar esta manhã, a Nádia vem para dar um recadinho importante aqui. E os meus irmãos vão profetizar que sobre esta geração, a minha, a sua, a nossa geração, eu queria tanto que você entendesse nesta manhã esta mensagem. Do fundo do meu coração. Eu queria demais que a sua mente hoje fosse liberada para entender o que eu compartilhei. Que os seus ouvidos fossem abertos pelo Espírito Santo
para você não só ouvir no intelecto, ou com os ouvidos, mas não descer ao seu coração. Pedro era um homem antes de ser transformado. Quando transformado, Deus pôde enviá-lo. Ele pôde ser usado. Pare para pensar nisso. Primeiro, sou transformado. Depois, sou capacitado para ser útil na obra de Deus. Em qualquer área. Em qualquer área. Tantas coisas que há numa igreja local em que você pode se oferecer. Hoje eu orei junto com um grupo de homens e mulheres para que mentes escravizadas, mentes que ainda estão fechadas, fossem abertas neste culto. Para que você entenda que ser cristão é mais do que cantar, é mais do que dar o seu dízimo, é mais do que ouvir uma palavra. Ser cristão é se envolver com o dono da obra e com a obra do dono. Ser um cristão é você dedicar o dom que ele deu a você e que não deu à pessoa do seu lado, para se envolver, para fazer, para cooperar. Eu, olhando para esse texto que lemos, eu enxerguei em Pedro um homem que foi transformado, um homem que abandonou as antigas redes, as métricas, que hoje está tanto, sendo mencionada nas redes sociais. Ele abandonou tudo. Ele assumiu uma responsabilidade espiritual. Ele foi um grande homem de Deus. A primeira mensagem para Jerusalém foi através daquele homem que era medroso, que se sentia culpado, que era autossuficiente. E aí então ele faz o que a Bíblia recomenda em tantas outras passagens. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Senhor, eu queria hoje orar com você, para que você não fosse apenas um espectador, mas que você se tornasse um obreiro. Esse nome assim é tão antigo, né? A gente quase não usa mais, mas é uma linguagem para você entender, sentimento que está no meu coração. Você se candidatar e dizer: Senhor, conte comigo. Senhor, eu não sei muito. Senhor, eu não sei nada. Sabe como eu comecei a me candidatar para ser um obreiro? Sabe como é que eu me apresentei? Eu fui a um líder na época e disse assim: eu queria ajudar. E ele me deu, sabe o quê? Ele me deu uma vassoura e uma pazinha. Ele falou: começa varrendo. Pastor Antônio Brandolis. Aprendi muito com aquele homem. Rústico, sem estudo, mas um homem com uma vivência. E eu comecei. Uma outra ocasião ele disse assim: hoje você vai ficar na rua, olhando, cuidando dos carros dos seus irmãos. Era o que eu sabia fazer. Eu não pregava, eu não liderava ministérios. Sabe, irmãos,
aquilo me deu um sentimento de pertencimento. Eu dizia, eu estou aqui como um obreiro, trabalhando para o dono da obra. Deus, quando vê isso, desculpe eu mantê-los em pé. Deus, quando vê isso, você está sinalizando que você será muito útil no reino dele. Eu nunca imaginei, eu nunca premeditei, eu nunca desejei ser quem eu sou. E eu não sou uma grande coisa. Mas o Senhor foi abrindo portas. Foi me colocando em lugares que eu jamais pensaria estar. Eu liderei um ministério de casais na nossa comunidade sede. Eu liderei o ministério de diaconato. Eu me tornei um pastor vocacionado. Fui enviado para as igrejas, plantei igrejas. A igreja que nós temos hoje em Pirituba começou na rua Monteiro de Melo. Obrigado, meu genro. Comecei com um grupo menor do que esse. Comecei com uma célula, que era o avô do meu genro. Umas 40, 50 pessoas. E hoje temos uma comunidade que está ali servindo a Deus. Eu queria orar junto com você nesta manhã. Se você entendeu esta mensagem, se você já foi transformado, e você dissesse para Deus, não é para mim você não precisa dizer nada. Senhor, eis-me aqui. Vocês estão vendo aqui a Cláudia? Cláudia nem recebida na nossa comunidade, nem passou pelo encontro bem-vindo, mas eu soube que ela procurou a Beth. É Cláudia o seu nome, né? Está aqui hoje. E já soltinha, né? Cante igreja. Aí eu falei, nossa, que venha muitas Cláudias, né? Para nós. Como você. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, nesta manhã, a palavra foi lançada, e ela não volta vazia, diz Jesus. Pedro foi transformado e foi enviado. Há aqui, Senhor, um grupo de pessoas, irmãos. Se há entre nós alguém que ainda não foi alcançado, salvo e transformado, pelo poder que há em Ti, Espírito Santo, eu rogo que faças aquilo que nenhum homem é capaz de fazer: transformar uma pessoa, dar a ela um novo nascimento, dar a ela uma nova natureza, fazê-la dela um filho amado de Deus, ter um novo coração e fazer dela um obreiro desta obra, que não é de homem. Esta obra tem um dono, esta igreja tem um dono e chama-se Jesus Cristo. Senhor, faz isto nesta manhã, que pessoas, Senhor, façam, Senhor, deem, Senhor, o passo de dizer: no que eu posso contribuir nesta casa, nesta igreja? Como que eu posso servir melhor o meu Deus? Senhor, eu rogo que isso seja uma experiência neste lugar, a partir desta manhã, na vida de pessoas que com o coração sincero estão recebendo esta oração, em nome de Jesus, amém?